Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para cada coração. Pois é, hoje Deus, ele quer ministrar a nós sobre Faraó. Mas Faraó atualmente, pois é, como é que ele opera contra alguém hoje? O que uma pessoa fazer quando está sob a égide de Faraó? Uma pessoa obstinada, soberba, perversa, cruel, insensível. O que a pessoa fazer biblicamente? O que a pessoa esperar da situação? Deus tem resposta, porque Deus é um Deus pessoal. Ele fala com cada um individualmente, profundamente. Ele vai responder, ele vai direcionar a situação, porque Deus fala do que ele vê. Né? Muitas vezes o coração está aflito, sendo afligido por algum faraó. O que fazer? Como suportar? Qual o fim dessa história? A Bíblia responde. O Espírito da Verdade, ele tem uma resposta para quem está passando por isso. E a palavra de Deus não falha. Ela vem no momento certo para quebrar as cadeias, para jogar por terra todo o mal e estabelecer a bênção do Senhor sobre aqueles que estão pedindo socorro. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Êxodo, capítulo 12. Diz assim: o título que está na Bíblia é A Morte dos Primogênitos. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Pois é, nós sabemos que o povo estava ali, o povo de Deus estava há 400 anos sob o domínio dos faraós. Quando um morria, o outro lhe sucedia. O que estava no tempo de José era uma pessoa boa de coração que abriu as portas para o povo de Deus, conforme nós sabemos dessa história. Mas depois, na sequência, vieram outros que não agiram da mesma forma, com benevolência, com misericórdia. Então, o povo estava ali, era escravo no Egito, padecendo, tendo que trabalhar muito pesado, sem direito a nada. E o povo, óbvio, ele começou a clamar a Deus, o Deus de Israel. E Faraó, vendo que aquele povo estava cada dia mais se multiplicando, ele teve medo que houvesse uma guerra, digamos, e que aquele povo fosse mais numeroso do que o povo do Egito e se levantasse contra o governo dele. E ele, nós sabemos que ele deu ordem às parteiras para quando nascesse alguma criança hebreia do sexo masculino que fosse morta. E as parteiras, graças a Deus, não obedeceram a ele. Depois
ele mandou matar todos os meninos. Daí veio a história de Moisés. Que Moisés foi criado pela própria mãe dele, que ali no rio, Miriam colocou Moisés no cesto. Nós sabemos essa história, que o que Deus quer mais focar é em Faraó. Há pessoas sendo massacradas por Faraó hoje. E Deus tem uma palavra para você, de vida, de força, de vigor, de vitória para a sua vida. Porque Faraó, ele só pode ir até onde Deus permite. E Deus disse a Moisés que Moisés ia tirar o povo do Egito, que ele ia juntamente com Arão diante de Faraó e falar para Faraó libertar o povo, porque Deus iria levar o povo para Canaã, uma terra que mana leite e mel. E Moisés e Arão chegaram diante de Faraó com os anciãos, e Deus já havia lhes dito que Faraó não ia quebrantar o coração e deixar o povo ir. Quando chegaram lá, aconteceu exatamente isto. Faraó, ele perguntou: quem é Deus? Quem é o Senhor para eu obedecer? E o foi que Faraó fez? Aumentou a carga sobre o povo. Chamou os seus líderes e disse: olha, massacra mais esse povo. Dê trabalho a ele pesado, que eles não suportem mais. O povo começou a clamar, e o povo sempre é assim, a pessoa sempre busca alguém para culpar. O povo começou a culpar Moisés e Arão. E Moisés foi diante de Deus e disse: Senhor, o povo está dizendo que Faraó piorou a perversidade contra ele. E Deus disse: olha, Moisés, eu enviarei pragas sobre o Egito. Eu mostrarei o meu poder através de Faraó. Pois é, foi que aconteceu. Nós vimos que houve 10 pragas. E culminou a 10ª com a pior de todas, que foi a morte dos primogênitos. Também o de Faraó. Sabemos que todas as pragas, quando Faraó via o desespero por estar sendo também vítima das pragas, ele demonstrava, falasse com Deus, que ele ia modificar e ia deixar o povo ir. Assim Moisés falava, a praga cessava, mas ele piorava. Faraó. É sempre assim. Faraó nunca vai mudar. Não adianta. Pode acontecer o que for. O coração dele não muda. Não muda de forma alguma. Pois é. Então, quanto mais o coração de Faraó se endurecia, mais estava perto a vitória de Deus sobre aquele povo. Nada fazia Faraó se demover daquelas ações dele. E o povo, cada vez mais, claro, percebia a crueldade de Faraó. Aquele povo era humilhado, massacrado, era espezinhado por ele. Mas Deus é um Deus que ele é justo. Deus nunca, jamais operou na injustiça. Deus não tem parte com os injustos. Pessoas perversas jamais poderão dizer que tem Deus,
porque são contrárias a Deus. Mas Deus, ele tem uma resposta para essas pessoas assim. E você pode estar perguntando, mas será que existem pessoas assim, desse nível de Faraó, do livro de Êxodo? É claro que sim. Faraó é representante de um grupo. Entenda isto. De um grupo que tem um coração ruim, que escolheu isto. E aqui a Bíblia diz que Faraó, a Bíblia diz que todos os primogênitos, até dos animais, foram mortos à meia-noite, quando o anjo da morte passou e Deus havia dado todas as diretrizes a Moisés para que o povo de Deus estivesse resguardado do que ia acontecer, da morte dos primogênitos. E a Bíblia Sagrada diz aqui, e Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse morto. Pois é, então, Faraó, ele durante o tempo que Deus mandou seus servos falarem com ele, Faraó, a cada momento, ele ameaçava mais o povo. Ele atribulava com muita maldade, porque as armas de uma pessoa perversa são essas, diante de alguém aparentemente fraco. Então Faraó usava isso aí que estava dentro dele contra aquele povo para amedrontar, para causar terror naquele povo. É assim que acontece hoje. Se a pessoa não estiver verdadeiramente com comunhão com Deus, ela não suporta um faraó. Não aguenta de forma alguma. Mas quando ela se aproxima de Deus, tem uma aliança com Deus, Deus vai tirar ela das garras de Faraó, sem dúvida. Como Deus vai fazer? Sempre é surpresa. Sempre é glorioso. Sempre é majestoso. Mas o fato é que Deus sempre será pelos inocentes. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Porque antes de todas as pragas, Moisés e Arão iam diante de Faraó e diziam: Deus mandou dizer, libera o meu povo para que ele me celebre uma festa no deserto. Pois é. E ele, cada dia mais o coração dele se endurecia. A Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó. Há momentos também no livro de Êxodo que diz que Faraó endureceu o coração. Tem 14 passagens falando sobre o coração de Faraó no livro de Êxodo. Entenda, mas será que a Bíblia quer dizer que Deus dominou o coração de Faraó para Faraó fazer mal ao povo? Não, de forma alguma. Deus permitiu a perversidade de Faraó se manifestar cada vez mais duramente para aquele povo ser livre, ser liberto do cativeiro do Egito. Senão, o que ia acontecer? Se levantasse bandeira branca, o povo ia continuar sendo escravo nas garras de Faraó e a vida ia ser
E Deus não quer que sejamos escravos de Faraó. Somos servos do Deus Altíssimo. Pois é. Agora, quando ele viu a morte destruir muitas vidas, ele mandou o povo embora. Mas será que continuaria assim? Será que isto aqui é uma verdade dentro de Faraó? Ou será que foi só aquele momento e que o coração dele não mudou? Deus é fiel. Deus quer mostrar até onde vai um coração perverso, sem sentimentos. Se você tem sido vítima de alguém como o Faraó, que está se manifestando com perversidade, com ameaças, com maldades, com crueldade contra a sua vida, Deus tem uma direção para você. É o clamor a Ele. É continuar, é perseverar. Porque o milagre quem faz é Deus. Mas nós temos parte ao ficarmos na posição, preparados, sempre para o que Deus quiser que nós façamos. O povo aqui fez o quê? Colocou o sangue do animal nos umbrais das portas. E nenhum hebreu, nenhuma casa hebreia foi atingida pela morte de primogênitos. Então, sempre Deus nos manda fazer algo que nós podemos fazer. É acessível a nós. Mas o milagre tremendo, impressionante, vem dele, sempre. Então, não tenha medo de Faraó. Não tenha medo. Deus é muito acostumado a lidar com Faraó, sabia? Faraó, quem vai agir contra Faraó não é você. Não, jamais é Deus. Nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas contra as pessoas perversas é Deus. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados e governos satânicos. Para eles terem as forças quebradas pelo poder de Deus. Agora, quanto aos faraós, é Deus. Deus tem algo a fazer contra este faraó. É Deus. E cada vez mais, tem uma coisa, Faraó fica mais perverso. Quando você espera que ele vai abrandar, vai melhorar, quando você começa a pensar isso, ele se manifesta pior do que antes. O perfil dele é este. É mau. Só quem está debaixo do jugo de um perverso, de um faraó desse, que sabe. Seja em qual área da sua vida, seja no seu trabalho, seja no ministério, seja na sua casa, na sua parentela, seja com alguém, de onde for, não é fácil. Tem que ter muita sabedoria e prudência para lidar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Moisés ia diante de Faraó com Arão. Eles procuravam confusão com Faraó? Não. Eles entregavam a mensagem de Deus. Cabia a Faraó obedecer ou não. Aí ele que ia decidir o que fazer.
E você sabe que todas as vezes ele foi contra Deus. Ele queria manietar aquele povo de qualquer maneira. Muito mal, muito perverso. Pois é muita humilhação estar debaixo do jugo de Faraó. Não é fácil, mas Deus tira. Deus tira. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. E ide e abençoai-me também a mim. Parece até uma coisa bonita isso, né? Abençoai-me também a mim. Ou seja, Deus te abençoe. Nós, como povo de Deus, te abençoamos. Parece até que é verdade isso. Já pensou alguém dizer a você, me abençoe? É você dizer, olha, Jesus Cristo te abençoe. Que palavra linda demais. Quando a gente ouve isso, se a gente não estiver na direção de Deus, ouvindo isso de alguém cruel, tirano, dominador, a pessoa até acredita que é verdade, mas essas pessoas não querem a bênção de Deus. Eles querem fazer o mal. Elas querem fazer o mal aos aparentemente derrotados. Mas quem está na presença de Deus não é derrotado, não é destruído. Deus sustenta de pé. Deus faz uma reviravolta. É no redemoinho que ele dá a vitória. A Bíblia diz que Deus tem os seus caminhos na tormenta. Se lembra daquela mensagem que eu até preguei? Sucederá o contrário. Se você não assistiu essa mensagem, assista. É forte. Quando tinha o dia certo, marcado para o povo de Deus ser destruído. Meu Deus, a Bíblia diz no livro de Esté que sucedeu o contrário. É assim. O plano de Faraó era um, mas tem que prevalecer o que Deus determina sempre. Faraó, ele sim, é um derrotado diante da presença de Deus. O poder dele, o dinheiro dele, a altivez, a soberba, não vale nada diante de Deus. Tudo que ele tem é nada diante do Todo-Poderoso. Ele não é nada. Grande é o eu sou que sou. Esse mesmo Deus do livro de Êxodo que disse, olha, Moisés, diga ao meu povo que eu sou que sou, te enviou. Pois é. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. Eles estavam com medo, aquele povo do Egito estava se tremendo de medo do Deus de Israel. Mas como é que se processou o restante? Porque o povo fez aquela coisa linda, meu Deus. Teve a Páscoa, aquela coisa linda, aquela cerimônia, meu Deus, tão solene. E depois, o que aconteceu depois disso? O povo foi embora, tudo ficou certo, e Faraó se aquietou, aquele povo também, porque respeitaram o Deus Todo-Poderoso. O que aconteceu? Será que o coração da natureza do de Faraó, será que muda? Meu Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos, meu Deus,
ter um relacionamento com Deus, para que nós possamos fazer um culto racional sempre. Sempre um culto racional. Quando a pessoa ela decide fazer o mal, ela tem um livre-arbítrio para fazer, ela não vai melhorar, não vai ficar boazinha. Agora, quando a pessoa entenda, quando a pessoa comete erros na vida, falhas, pecados, e a pessoa se arrepende, volta-se para Deus, acabou-se, tudo é jogado no mar do esquecimento. Mas aqui nós não estamos falando disto, estamos falando de um coração que não respeita a Deus de forma alguma. Ele perguntou ao faraó o quê? Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Quem é ele? E depois que ele recebeu a mensagem de Deus, ele piorou ainda mais. Exatamente assim hoje acontece. Os faraós existentes, eles pioram a cada dia. Você vai entender o que Deus, o que o Espírito Santo de Deus quer falar hoje, nesse momento. No livro de Êxodo, capítulo 14, Deus mostra claramente o coração de Faraó. Mostra porque muitas pessoas são guiadas pela emoção, pelo sentimentalismo. E isso aí é muito prejudicial, porque a pessoa vai sofrer muito. Recentemente eu li uma reportagem no jornal que saiu aí, todo mundo leu, não é segredo isto. Nem sei onde foi, não sei se foi em São Paulo ou Rio, sei lá, ou outro estado. Uma pessoa, um jovem, bateu na mãe. E ele foi preso porque bateu na mãe. A polícia o prendeu em flagrante. Pois é, o pai, com todo o amor, com toda inocência, pagou um advogado e conseguiu tirá-lo da prisão. Pois é. E ele, se eu não me engano, foi um dia ou dois depois, mostra a filmagem na internet. Ele trabalhava junto com o pai num comércio, e a filmagem mostra ele matando o pai dele. Claro que mostra não mostra a imagem, mas mostra toda a movimentação, porque é muito forte colocar uma imagem dessa. Tá entendendo? Então, aquele pai, ele fez aquilo por misericórdia, por amor, né? Por amor. Mas talvez ele não ponderou que era melhor o filho se acalmar até ali, se acalmar, chegar o momento até de se arrepender do que ele fez com a mãe. Mas ele, né, por amor, por puro amor, que alguém que age assim é amor, tirou o filho da cadeia e ele cometeu essa atrocidade. Você está entendendo? Então, é necessário que todas as situações da nossa vida, que nós possamos agir com razão, pensar, ponderar, analisar tudo, colocar diante de Deus, porque Deus ele tem uma resposta para cada situação. Ele sabe, quando a gente age por emoção, em situações sérias, a gente vai sofrer lá na frente. Então, muita gente pode dizer assim, Faraó, ele
ele podia mudar. Pois é, Deus mostra claramente que ele não ia mudar. Se alguém não consegue mudar, perdendo o melhor que tem, se a pessoa fica pior depois, você acha que ela vai mudar para melhor algum dia? Porque foi tirado de Faraó o melhor que ele tinha, o seu primogênito. Então, quando eu estava estudando essa mensagem, o Espírito Santo me falava claramente que Faraó sempre vai perder o melhor que ele tem. Sempre. Porque ele é contra Deus. E a pessoa que é contra Deus está totalmente desprotegida. Não vem bênção, não vem vitória. Vem só derrota. Porque a Bíblia diz o quê? Quem ousa erguer-se contra mim, diz o Senhor. Quem é que ousa? O Criador, o Deus Todo-Poderoso. Quem é que ousa se levantar contra ele e fica de pé? Você sabe aí dos casos que a mídia conta, casos que houve coisas terríveis aconteceram porque as pessoas afrontaram o Senhor. Aquele construtor do Titanic disse o quê? Nem Deus afunda esse navio. Aí ele afrontou Deus Todo-Poderoso. Na primeira saída do navio, você conhece essa história um pouco. Foram muitas, centenas e centenas de mortes. Teve até um filme que mostra o desespero das pessoas diante da morte, né, iminente. Então, não adianta se levantar contra Deus, a pessoa vai cair. Se levantar contra alguém que é da parte de Deus, que vive uma vida reta com Deus, vai cair também. Faraó não fica de pé. Não temas Faraó. Ele vai ser derrotado. E eu não quero dizer aqui que ele vai mudar para ser bonzinho, não. Ele não vai mudar. O alvo dele sempre vai ser destruir. Mas Deus vai colocar a mão potentíssima e vai pará-lo. Em nome de Jesus. Pois é. Depois de grande destruição que aconteceu com Faraó, o coração dele não melhorou, não se quebrantou. Pois é. Louvado seja Deus. Deus, ele sempre vai usar a situação para dar vitória. Entendeu? Então, Deus começou a permitir Faraó se levantar contra o povo, humilhar, ofender, derrotar o povo. Para quê? Para arrancar o povo das garras de Faraó do Egito. Está entendendo? É assim que Deus faz. Às vezes, vivemos situações tão difíceis e não entendemos. Mas é no meio ali, é no meio daquela tormenta, é dali que vem a nossa vitória. É incrível. Deus sabe trabalhar. O fato é que aquele que serve a Deus não será destruído. Porque Deus sustenta. Deus estabelece a bênção que enriquece, não acrescenta dores. No capítulo 14, o povo já tinha saído do Egito, né? Já estava de caminho para o deserto. Então, Deus, como ele conhece a mente de cada um, Deus estava dizendo ao povo aqui, Deus estava dizendo a Moisés o que estava em Faraó. Olha só,
Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Olha, por isso que é bom a gente ter bem intimidade com Deus, que Deus mostra a mente do perverso. O que é que ele está intentando? O que é que ele está projetando, programando, planejando? O que é? Deus mostra. Para que nós saibamos que Deus vai agir. Por favor, Deus não mostra uma coisa dessa para as pessoas se armarem e se levantarem contra os faraós. Não. Deus manda. O que é que Deus manda nós termos? Prudência, sabedoria. O que é sabedoria? É fazermos o que Deus determina. É isso que é sabedoria. Colocarmos em prática o que a Bíblia diz, o que Deus diz. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Fizeram assim o quê? Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piaiote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então, e eles fizeram assim. Viu como é bom fazer o que Deus manda? Tudo que Deus manda, eu e você fazermos, é para o nosso bem. Nunca é para o bem de Deus. Deus não precisa de nada disso. Os pensamentos do Senhor são sempre de paz a nosso favor e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos, que nós queremos. Pois é. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Você está entendendo? Não adianta dar murro em ponta de faca. Não adianta tentar imaginar que uma pessoa dessa, um faraó desse, vai mudar. Pode até mudar para pior, mas para melhor. Ele aqui havia perdido o seu primogênito, imagine. Ao invés de ele estar ali, sofrendo com luto, pedindo perdão a Deus por tantas perversidades, ele estava dizendo aqui: por que fizemos isto? Desculpe, por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva. Está entendendo? Por que a gente fez isso? Não era para deixar esse povo ir. Esse povo tem que ser nosso escravo. Pois é, você não é escravo de Faraó. Você é servo do Deus Altíssimo. Faraó, ele está sendo destronado pelo poder do nome santo de Jesus. Cairá por terra Faraó e todo o seu exército. Prevalecerá somente aquele que serve a Deus em espírito e em verdade. Aquele que está sendo humilhado, ameaçado, é tanta coisa que só Deus. Deus é fiel. Nós somos tão pequenos em entendimento. Quem dera que fôssemos melhores para entendermos um pouquinho mais de profundidade o nosso Deus, os seus feitos. Enquanto estamos muitas vezes vivendo momentos terríveis, Deus está no seu santo templo agindo, trabalhando, operando, fazendo maravilhas. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Para quê? Ele queria ir atrás do povo de Israel. Para quê? Para destruir todo o povo.
e tomou 600 carros escolhidos, tal. Versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Por favor, em nome de Jesus, entenda. Quando a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, o Senhor permitiu o coração perverso, duro de Faraó se manifestar. É isso que quer dizer. Por favor, jamais Deus vai fazer de um homem desse perverso, nem dos seus servos Deus faz, quanto mais de um homem desse diabólico, fazer de uma marionete para ir contra o seu povo. Deus permite que o homem manifeste o que está dentro dele, porque aquele povo precisava saber quem era Faraó. Aquele povo estava enganado no Egito, achando que Faraó era até um bom patrão, até Faraó começar a mostrar as garras. Pois é. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Pois é. E para encerrar, vou ler o versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você está entendendo o que aconteceu? Que Faraó não mudou para melhor, não ficou sensibilizado com a morte do filho dele primogênito. Faraó, vou dizer mais uma vez aqui, Deus arranca de Faraó o melhor que ele tem. Deus arranca. Mas eu não quero dizer com isso que Faraó vai ficar bonzinho porque ele perdeu de melhor que ele tem. Jamais. Essa palavra, quando o Espírito Santo, desde ontem, ele me falava essa palavra sobre Faraó. Ele falava Faraó. Então, você pode até dizer aí, mas não tem nenhum Faraó contra mim. Mas tem pessoas específicas que estão sofrendo muito por causa de um Faraó. Deus vai livrar um por um. Se apegue a Deus, faça o que o povo fez, clame a Deus. Não culpe ninguém. Aquele povo quis culpar Moisés e Arão, novamente. Se nós continuássemos a ler aqui o capítulo 14, nós iríamos ver isso. Mas não é momento de culpar ninguém. É momento de elevar os olhos para o céu e clamar, suplicar ao Deus Todo-Poderoso por socorro, porque Ele envia. O fato é que esse grupo todo de Faraó entrou no mar. Imagine, o mar abriu para o povo de Deus passar. E o povo do Egito foi atrás, entrou também no mais seco. Mas a mesma vara que Moisés usou para abrir o mar foi a mesma vara que Deus mandou ele fechar o mar. Meu Deus, é tremendo isso. Deus faz assim. Faraó não fica de pé. Faraó vai ser envergonhado e confundido e derrotado pelo poder de Deus. Não temas, Faraó. Não temas, não temas. Se você está sendo vítima de um Faraó, creia, esta palavra é para você. Deus vai te livrar das garras dele. Deus vai derrotar este Faraó. Seja de que área for, ele já caiu por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no sangue da nova aliança que está sobre aquele que serve a Deus eternamente. Não temas Faraó. Faraó, ele é fraco, ele é covarde. Ele confia no seu próprio poder,
no poder do seu exército, que também é fraco, diante do eu sou o que sou. Esta guerra aí não é sua, é do Todo-Poderoso. Ele vai derrotar Faraó. Ele vai fazer dessa maneira e vai lhe dar uma profunda experiência com ele, com Deus Todo-Poderoso, para você não temer Faraó. Não temas Faraó. Faraó é derrotado. Ele ficará completamente confundido, envergonhado pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder daquele Deus que é grande, que é soberano e eterno. Não temas. Essa é a mensagem. Deus está vendo tudo. Deus, entenda, Deus, assim como Deus, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, ou seja, Deus permitiu Faraó manifestar o que estava dentro dele, para que ninguém se enganasse com Faraó. Está entendendo? É assim que Deus faz. Deus permite, porque muitas pessoas ficam enganadas a vida inteira com alguém. Quando a pessoa se manifesta, porque Deus sempre vai trazer à luz o que está oculto, sempre. Que a pessoa diz assim, meu Deus, pensei que essa pessoa tinha um coração bom, mas dentro dela tem tanta perversidade assim. Pois é. Mas contra os perversos é Deus. É Deus que trata. A nossa função é exaltar a majestade santa, é adorar o Senhor, é confiar nele e saber que Faraó será derrotado, destruído pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, não temas. Deus me fala muito por lhe dizer isso, não temas. Você não será derrotado, não será. Ao contrário, é no meio disso tudo que está ocorrendo, é daí que vai sair sua vitória. É daí. É assim que Deus faz. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.